Você sabe qual pessoa é a mais perigosa? Alguém que foi enganado por muitos anos e finalmente descobriu a verdade. Infelizmente, eu nem suspeitava que minha esposa pudesse me trair. Eu era realmente tão cego? É muito difícil perceber quando todos estão contra você e todos estão guardando um segredo terrível. Droga. Finalmente tenho a casa só para mim, o jogo na tela grande, duas bebidas geladas terminadas e mais esperando no mini cooler ao lado do meu preguiçoso, e agora alguém está ligando. Espero que não seja uma dessas ligações de vendas irritantes ou uma ligação automática. Se for, eles vão ter uma bronca. Eram por volta das 20 horas de uma quarta-feira à noite. Minha esposa, Tracy, geralmente trabalhava até tarde nas quartas-feiras, então eu sempre fazia planos para uma noite de relaxamento ou entretenimento. Esta noite era para ficar em casa. Eu tinha acabado com uma pizza de carnes médias do Papa John's mais cedo com algumas cervejas, então me acomodei para assistir ao jogo do Cubs enquanto saboreava mais algumas coronas. Eu tinha mais 2 coronas gelando no cooler ao meu lado e outras 6 na geladeira da cozinha. Prometia ser uma ótima noite. Tracy normalmente chegava por volta das 10, tomava um banho rápido e, então, estávamos aconchegados por volta das 11. As noites de quarta-feira eram tranquilas no Avondares. No entanto, esse telefonema certamente perturbaria minha tranquilidade. Eu podia sentir isso. Apesar disso, atendi, sabendo da minha responsabilidade. Acabou sendo Shel Tremaine, a esposa do chefe de Tracy, Jack, que parecia extremamente aflita. Jack sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava com Tracy, minha esposa que ligou para o 911. Os paramédicos o levaram às pressas para o hospital em estado crítico. Shel me informou que Tracy tinha ido com Jack na ambulância e precisaria de uma carona para casa mais tarde, pois pretendia ficar com Jack o tempo que fosse necessário. Garanti a Shel que estaria a caminho e expressei meus melhores desejos pela recuperação de Jack. Jack foi supervisor de Tracy por 22 anos, desde que ela começou a trabalhar em sua empresa de software logo depois da faculdade. Com o tempo, ela subiu na hierarquia até se tornar sua confidente de confiança e colaboradora essencial, frequentemente chamada de seu braço direito, ou até mesmo sua esposa de trabalho. Quando Tracy entrou na empresa de Jack, eu já estava em um relacionamento com ela e, ao longo dos anos, nossas famílias tiveram a oportunidade de passar um tempo juntas. Tracy sempre falava muito bem de Jack, descrevendo-o como um excelente chefe que também garantia que ela fosse bem compensada. Jack, um cidadão francês, é uma década mais velho que Tracy e eu, atualmente com 55 anos. Ele mantém um físico em forma por meio de exercícios regulares e exala carisma, frequentemente chamando a atenção em ambientes sociais onde tanto homens quanto mulheres são atraídos por ele. Apesar de nossa crença em um plano superior para todos, independentemente do cuidado pessoal, fiquei surpreso com o ataque cardíaco repentino de Jack. Chegando ao hospital, estacionei no estacionamento de visitantes adjacente ao pronto-socorro e perguntei sobre Jack na recepção, explicando que eu era o cônjuge da mulher que o acompanhava e que também estava procurando por ela. Enquanto falava com a enfermeira, notei 2 paramédicos por perto, um dos quais fez um comentário enigmático sobre um corno, deixando-me confuso, mas, no final das contas, focado em encontrar Tracy. Pouco depois, Tracy e Shel saíram de uma sala, visivelmente chateados, e compartilhamos um abraço choroso enquanto Tracy dava a notícia devastadora da morte de Jack devido a um ataque cardíaco fulminante. Fiquei em choque, incapaz de falar, enquanto nós 3 nos abraçávamos fortemente no corredor, ambas as mulheres chorando muito. Shel, também cidadã da França, era casada com Jack há 35 anos. Eles se casaram aos 20 anos e migraram para este país quando Jack conseguiu um emprego em uma empresa de software americana no advento da era dos computadores. Eles têm uma filha chamada Amy, que é 3 anos mais velha que minha filha Alison, de 18 anos. A semelhança entre as meninas é impressionante o suficiente para confundi-las com irmãs. Jack tinha Amy muito carinho, e eu não pude deixar de pensar que isso seria especialmente difícil para ela. Nesse momento, um dos paramédicos se aproximou de mim e perguntou se eu era o marido de Tracy, confirmando que eu tinha aceitado a bolsa de Tracy, que ele havia deixado na ambulância ao chegar ao hospital. Distanciando-me das mulheres chorosas, peguei-a com a mão esquerda, expressando gratidão,
e apertei a mão do paramédico com a direita. Quando comecei a enrolar a alça da bolsa para guardá-la, notei algo incomum. Um sutiã aninhado no meio. Perplexa, dei uma olhada mais de perto e de fato encontrei um sutiã enfiado na bolsa. Em meio ao caos dos lamentos das mulheres quando elas saíram do quarto, eu realmente não tinha prestado muita atenção à aparência de Tracy. Então me ocorreu que ela, de fato, não estava usando o sutiã. Isso me pareceu estranho, pensei comigo mesmo. Não sei quanto tempo mais ficamos no hospital com Shell antes que ela decidisse que era hora de ir embora. Amy deveria chegar da universidade de manhã, o que levou Shell a priorizar dormir um pouco. Levei Shell para casa e depois levei Tracy e eu de volta para nossa casa. Planejei ajudar as duas mulheres a recuperar seus carros no dia seguinte. Shell é do estacionamento do pronto-socorro e Tracy é do estacionamento do seu local de trabalho. Quando chegamos em casa, Tracy não disse uma palavra para mim. Ela foi direto para o banheiro principal e tomou um banho. Cerca de 20 minutos depois, ela se juntou a mim na sala de estar, seus olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Sentada no sofá, ela parecia angustiada, então deixei meu menino preguiçoso e me juntei a ela, abraçando-a com força. Sua respiração estava irregular e eu podia sentir seu corpo convulsionando com soluços. Eu queria perguntar sobre o incidente sem sutiã, especialmente porque ela deveria estar trabalhando com Jack, mas não conseguia abordar o assunto naquela noite. Em vez disso, segurei-a silenciosamente por mais 20 minutos até que ela expressasse seu cansaço e fosse para a cama. Era meia-noite, então decidi me aposentar também. Na manhã seguinte, tirei um dia pessoal e, depois de me refrescar, me ofereci para levar Tracy ao escritório dela para pegar seu carro. No entanto, ela parecia visivelmente abalada e lutava para falar coerentemente antes de se recompor. Ela pediu que eu a levasse para a casa de Shell, onde eles arranjariam um táxi para levá-los ao escritório para pegar alguns pertences de Jack. Tracy planejou então levar Shell ao hospital para lidar com a papelada e recuperar os pertences pessoais de Jack. Apesar de oferecer minha ajuda, ela recusou. Esse arranjo funcionou bem para mim, pois eu precisava localizar os paramédicos que responderam à emergência na noite anterior e esclarecer alguns detalhes. Depois de deixar Tracy no Shells e receber uma breve atualização sobre a condição de Shell, fui direto para o hospital. Obtive prontamente os nomes dos paramédicos que responderam e fui direcionado para a localização deles. Localizei meus alvos no quartel de bombeiros para onde fui direcionado e eles me reconheceram da noite anterior. Concentrei-me no indivíduo que me entregou a bolsa de Tracy, identificado pelo crachá como Gage, e perguntei diretamente sobre o ponto de partida da emergência. Mais uma vez, alguém se esforçou para me responder. "O que você quer dizer?" ele perguntou, de repente me olhando com suspeita. "Minha esposa e Jack deveriam ter sido pegos no Softel, mas você não foi, foi? É por isso que você se referiu a mim como Cook?" "Oh, droga, eu não quis dizer nada pessoal", ele respondeu, sua voz aumentando. "Nós já tivemos situações em que as pessoas que fizeram o cheque em um quarto não eram quem elas diziam ser e quando as coisas dão errado, nós somos culpados. Não atire no mensageiro." "Calma, Gage. Não estou tentando te culpar. Só quero a verdade. Tive que procurar por Cook e não fiquei satisfeito com o que encontrei, mas isso não é problema seu. Torna-se meu problema se você mentir sobre onde os pegou." "Começamos no Westside Hotel", Gage respondeu. Eles estavam a cerca de 15 minutos de corrida quando o cara desmaiou e caiu sobre sua esposa. Ela teve que empurrá-lo para ligar para o 911, enquanto isso, ela fez RCP. Ele estava quase morto quando chegamos ao pronto-socorro. Eu possuía a verdade que não exigia mais confirmação. Expressando gratidão a ambos, parti, sentindo seus olhares de pena me seguindo enquanto eu saía. Dirigindo para casa, meus pensamentos giravam. Tracy estava intimamente envolvida com Jack quando ele quase sucumbiu a um ataque cardíaco. Por quanto tempo esse engano persistiu? Então uma revelação me atingiu como um raio. A semelhança fantástica de Allison e Amy não era mera coincidência. Eles eram irmãos. Tracy manteve esse caso por pelo menos 19 anos. Como eu permaneci alheio por tanto tempo?
Eu me repreendi por confiar ingenuamente. Tracy e Jack frequentemente trabalhavam até tarde, ocasionalmente aproveitavam as noites com amigos e embarcavam em viagens de negócios juntos. Seus casos amorosos tinham ocorrido durante esses períodos? Como Shelley poderia não saber? Apesar da minha ocasional falta de noção, sua inconsciência parecia improvável, especialmente considerando a semelhança impressionante entre nossas filhas. Shelley frequentava o local de trabalho de Jack, aparentemente amiga de Tracy. Como Tracy pôde traí-la assim? O carro de Tracy estava estacionado na garagem quando cheguei em casa. Ao encontrá-la na sala de estar, tomando vinho, meu descontentamento deve ter sido evidente. O que está te incomodando, querida? Ela perguntou inocentemente. Apesar de pretender permanecer composta, a raiva tomou conta de mim. Há quanto tempo você está envolvida com Jack? Eu exigi, minha voz pingando veneno. Ele é o pai de Allison, não é? A taça de vinho de Tracy quebrou quando ela pulou do sofá em um frenesi. Como? Como você pôde proferir uma acusação tão vil? Ela gritou, avançando em minha direção com fúria intensa. Se olhares pudessem matar, seu olhar teria acabado comigo na hora. Eu me recusei a ceder. Fiquei firme em minha convicção, encontrando seus olhares com determinação. Embora eu tenha baixado minha voz para um quase sussurro, minhas palavras foram afiadas quando eu cuspi. Você pode exigir qualquer coisa de mim, mas não ouse mentir e me dizer que estou errado. Se fizer isso, eu vou garantir que você se arrependa. Em nossas 2 décadas de casamento, e mesmo antes, eu nunca tinha falado com minha esposa com tanta vulgaridade ou a ameaçado fisicamente. Sua reação foi de puro choque, sua boca ficou aberta como se ela quisesse retrucar, mas a seriedade em meu comportamento a silenciou. Ela instintivamente deu um passo para trás, talvez sentindo a intensidade em meus olhos. Você sabe o que fez? Continuei, observando-a retornar ao sofá, ignorando a mancha de vinho no carpete. O estresse do seu caso, somado à tensão física, provavelmente contribuiu para a morte dele. Francamente, estou surpreso que não tenha acontecido antes, dado quão intimamente envolvido você estava. Pela expressão angustiada em seu rosto, era evidente que eu havia tocado em um tópico delicado. Ela olhou para suas mãos, inquieta pelo que pareceram minutos, embora provavelmente tenham sido apenas 10 segundos na realidade. Oh meu Deus, você acha que eu sou responsável pela morte dele? Ela sussurrou. Eu me pergunto se Shell pensa isso também. Por que Shell pensaria isso, a menos que ela soubesse sobre o relacionamento de vocês? Ela sabia. Ela sabia e nos apoiou quase desde o começo, Tracy murmurou. Às vezes, ela até se juntava a nós, especialmente em viagens de negócios. Ela sempre acreditou que era certo eu encontrar prazer com Jack por ser uma parte tão crucial do sucesso de seu negócio. Ela ficava feliz que eu cuidasse dele no escritório enquanto ela cuidava dele em casa. Afundei em um assento me sentindo tonto e perplexo. Então eu era o estranho, o único mantido no escuro? E quanto a Allison? Allison sabe há 4 anos. Ela está bem com isso. Oh, droga, Allison sabe e ela está bem com isso. Oh, Deus, eu exclamei. Mas não foi isso que eu quis dizer. Shell sabe que Allison é filha de Jack? Shell sabe, e ela está bem com isso. Amy também sabe. Bem, espero que todos tenham rido muito às custas do velho idiota do Rick. Até minha filha, filha dele, suponho, sabia e não me contou. Fantástico. Saí de casa furiosa. Acabei dirigindo até um parque próximo e simplesmente fiquei sentado lá por algumas horas. Tracy ligou para meu celular algumas vezes, mas ignorei as ligações e deixei que fossem para o correio de voz. Apenas sentei e refleti. Apesar de me considerar inteligente, eu me sentia um completo idiota quando se tratava de Tracy. Eu nunca sequer considerei a possibilidade de ela me trair, confiando cegamente nela por quase 19 anos. Eu era completamente sem noção. Não pude deixar de me perguntar se havia outros além de Jack. Minha mente estava inundada de pensamentos. Quando começou a escurecer, deixei o parque e fui para casa. Ao entrar na casa pela garagem, notei uma luz fraca na cozinha acima da mesa.
Tracy estava sentada em seu lugar de sempre com uma xícara de chá. Ela me ofereceu uma xícara, mas recusei e optei por algo mais forte do meu armário de bebidas. Servindo-me de um uísque, sentei-me na minha cadeira em frente a ela. Não consigo nem começar a expressar o quanto sinto por ter machucado você, Tracy disse suavemente, seu olhar fixo em suas mãos. Preciso ouvir toda a verdade. Agora, eu respondi. Minha voz estava tingida de frustração. Você precisa explicar como pôde me trair enquanto afirmava me amar. Você precisa me dizer se você realmente me amou e me respeitou. Não ouse questionar meu amor por você, nunca, Tracy interrompeu urgentemente. Eu sempre te amei, ainda te amo. É que eu também amava a Jaque. Algumas pessoas acreditam que você só pode amar uma pessoa por vez, mas eu sei que isso não é verdade porque eu amo duas. Guarde isso. Apenas continue, eu disse, desprovido de emoção. Tracy entrou para a Softel quando a empresa tinha quase 1 ano de idade. Como muitas pequenas empresas, a pequena equipe usava vários chapéus, trabalhava longas horas e formava laços emocionais próximos. Foi um período estimulante para ela, e ela frequentemente contava os desafios durante nossos encontros. Nosso relacionamento começou cerca de 1 ano antes de ela entrar na empresa. Conforme a Softel crescia e prosperava, Tracy emergia como o braço direito indispensável de Jaque. Enquanto Jaque representava a face dinâmica da empresa, Tracy essencialmente servia como a força coesa que mantinha tudo unido. Ela se destacava em fazer malabarismos com múltiplas tarefas, e Jaque cada vez mais confiava nela como sua parceira indispensável. Curiosamente, conforme Tracy e eu nos tornamos mais próximos fora do trabalho, o vínculo entre Tracy e Jaque também se aprofundou no escritório. Tracy observou que suas vidas pessoal e profissional pareciam progredir em paralelo, embora Tracy e Jaque mantivessem o profissionalismo diante de seus colegas. Em particular, eles se tornaram ainda mais conectados, envolvendo-se em discussões que iam de tópicos mundanos a questões íntimas como sexo e política. Tracy, aos 24 anos, era incrivelmente bonita, com um físico atlético e longos cabelos loiros, enquanto Jaque, aos 34, era um homem bem constituído, com longos cabelos castanhos ondulados e um sorriso encantador que exalava uma galanteria quase antiquada. O primeiro encontro íntimo deles, Tracy lembrou, aconteceu naturalmente em um velho sofá no escritório de Jaque depois de um longo dia. Tracy confessou que nunca se sentiu culpada por ser íntima comigo e com Jaque, mesmo depois que me casei com ela 1 ano depois. Não era apenas desejo físico, mas sim uma conexão profunda e amorosa, distinta, mas comparável ao que ela e eu compartilhamos. No entanto, Tracy se sentiu incapaz de revelar esse aspecto de sua vida para mim devido à minha forte posição contra a infidelidade. Ela prezava ambos os relacionamentos e não conseguia suportar desistir de nenhum deles. Enquanto eu permanecia alheio ao caso, Shell soube disso por Jaque aproximadamente 2 meses depois. Percebendo que o caso persistiria, Jaque sentiu-se compelido a ser completamente honesto com sua esposa, que havia dado à luz recentemente seu primeiro filho. De acordo com Tracy, Jaque transmitiu a Shell que, embora Shell e Amy sempre ocupassem o lugar mais significativo em seu coração, ele desejava reservar uma parte de sua afeição para Tracy. Posteriormente, Shell estendeu um convite a Tracy para passar um fim de semana com Jaque e ela. Lembro-me de Tracy saindo para o fim de semana, citando a doença de sua mãe como pretexto. E depois daquele fim de semana, ela deu sua aprovação ao caso. Anos mais tarde, quando Tracy engravidou, foi Shell quem confortou suas ansiedades e decidiu o curso de ação se a criança era de fato Jaque. Dado que tanto Jaque quanto eu tínhamos sangue a mais, determinar a paternidade foi direto. Além disso, como eu raramente passava tempo sozinha com as duas meninas, quaisquer comentários sobre a semelhança delas eram casualmente descartados por Shell ou Tracy com uma piada sobre minha vida social, evitando assim qualquer suspeita. Tracy comentou que Shell a considerava quase como uma irmã mais nova e tinha orgulho do que ela chamava de pequena família de Jaque. Fiquei sentado em silêncio atordoado enquanto Tracy contava suas experiências sem expressar nenhum remorso por suas ações, apenas relembrando eventos. Tracy fez uma pausa, esperando uma resposta minha. Tudo o que eu conseguia pensar em perguntar era se ela e Jaque já tinham tirado uma folga quando éramos recém-casados e fazíamos sexo quase todo dia.
Ela parecia envergonhada, evitando o contato visual antes de finalmente admitir que não tinham. Ela relembrou: aquele período da minha vida foi tão emocionante. Eu tinha dois homens atraentes que me amavam e me desejavam, e eu estava constantemente excitada. Ela explicou sua rotina de higiene nos dias em que tinha intimidade com Jack, garantindo a limpeza, mas reconhecendo a possibilidade de segundos desleixados. Ela admitiu estar atenta para minimizar qualquer crossover, mas confessou nunca me permitir contato íntimo depois de estar com Jack. Bastante atencioso da sua parte, eu murmurei. Ela refletiu: é engraçado que depois de todo esse tempo eu nunca realmente comparei suas performances sexuais. Vocês dois eram grandes amantes, carinhosos e atenciosos e semelhantes em tamanho. Não era sobre sexo melhor ou pior com Jack. Era apenas diferente, moldado por quem cada um de vocês era. Devo confessar que encontrei algum consolo na percepção de que minha conexão com o estranho bem-dotado não era movida somente pela luxúria. No entanto, fiquei profundamente magoado ao saber que ela nutria sentimentos por ele além de mim. Cresci acreditando na monogamia, a ideia de um parceiro exclusivo para cada indivíduo. Apesar de ser a destinatária de sua intimidade primária, havia outra pessoa com quem ela estava compartilhando esse vínculo. Tracy colocou seu chá de lado e olhou profundamente em meus olhos, como se tentasse espiar minha própria alma. Eu especulei. Eu não tinha uma resposta para sua pergunta silenciosa, e palavras de sabedoria me escapavam. Arrumando minha garrafa de Devar no armário, coloquei meu copo na pia antes de subir as escadas para a cama. O motivo dessa ação me escapou, pois eu tinha certeza de que não encontraria descanso naquela noite. Aproximadamente 5 minutos depois, Tracy se juntou a mim na cama, aninhando-se contra minhas costas. Fingi dormir, preferindo não trocar nem mesmo um simples boa noite. Levantei-me às minhas habituais 5 da manhã, completei minha rotina matinal habitual e fui para o trabalho. Tracy ainda estava dormindo quando eu parti, indicando que ela não tinha intenção de ir para a Softel. Presumivelmente, ela e Shell precisarão resolver a situação após a partida de Jack. No entanto, isso é problema deles. Claramente, eu tinha meus próprios problemas para resolver. O trabalho sempre me deu consolo em tempos turbulentos, e eu esperava que esse padrão persistisse. Eu trabalho na Mayon Pharmaceuticals, onde atuo como vice-presidente de vendas. Apesar de ter 45 anos, represento a nova geração na indústria. Com formação em química, possuo uma compreensão única dos processos de fabricação e funcionalidades dos nossos produtos, diferente de muitos dos meus colegas na liderança de vendas. Na verdade, desempenhei um papel no desenvolvimento de um dos nossos produtos de sucesso, Coque Cresitol, uma pílula projetada para reduzir a libido feminina para aquelas com desejos sexuais excessivos. Foi um empreendimento lucrativo para nós, e eu pessoalmente me beneficiei do seu sucesso. Eu também ganho um salário substancial, e combinado com a renda de Tracy, estávamos vivendo bem confortavelmente. Uma casa luxuosa em um bairro da moda, 2 carros de luxo e férias fantásticas. Financeiramente, nenhum de nós sofrerá depois do divórcio. Pronto, eu reconheci. A temida palavra de. Eu não tinha considerado seriamente até aquele momento, talvez porque parecesse inevitável para mim desde a descoberta da infidelidade de Tracy. Com Alison na faculdade e fora de casa, não há realmente nenhuma razão convincente para permanecermos juntos. Além do fato de que Tracy partiu meu coração, isso não deveria ser um problema tão grande. Meu chefe, Arnold Kramer, e eu colaboramos por 18 anos. Depois de passar 5 anos como químico em uma empresa farmacêutica diferente, conheci Arnie em uma convenção da indústria e conversamos sobre vários tópicos. Ele sugeriu que eu explorasse vendas, e posteriormente, me ofereceu uma posição em sua empresa. Intrigado pelo desafio, fiz a mudança. A avaliação de Arnie sobre minhas habilidades provou ser totalmente precisa, e nós dois colhemos recompensas significativas com isso. Não só temos um relacionamento de trabalho produtivo, mas também descobri que ele é uma pessoa genuinamente boa, e cultivamos o que prevejo que será uma amizade para toda a vida. Arnie é casado com sua esposa Lauren há aproximadamente 30 anos. Ele tem 2 filhos adultos, e 5 netos.
Apesar de ter 52 anos, ele exala a energia de alguém muito mais jovem. Ele possui um intelecto aguçado e não hesita em recrutar outros indivíduos inteligentes para se juntarem à sua equipe. Gosto de acreditar que sou um deles. Arnie pareceu genuinamente preocupado quando informei sobre a infidelidade de Tracy e minha decisão de me divorciar dela. Ele perguntou se eu tinha certeza sobre a infidelidade dela, ao que confirmei. Sem entrar em detalhes, ele respeitou minha necessidade de tempo para processar e planejar. No entanto, ele me forneceu as informações de contato do advogado que representa Maione. Arnie valoriza a lealdade para com aqueles que têm um bom desempenho para ele e tinha confiança na equipe Maione, especialmente na divisão de divórcio, que atendia a indivíduos em melhor situação financeira. Ele me encorajou a tirar o tempo que precisasse, embora eu tenha garantido que apenas ausências intermitentes seriam suficientes, pois o caso parecia simples. Morando em um estado sem culpa, nós dois pretendíamos agir no melhor interesse de nossa filha Alison e tínhamos planos de pensão separados e poderíamos facilmente dividir os lucros da venda da casa. Uau! Eu perdi essa completamente? Quando cheguei em casa do trabalho naquela noite, Tracy tinha o jantar pronto, meu espaguete supreme favorito, e tinha aberto uma bela garrafa de Merlot. As coisas pareciam tão promissoras que não consegui me obrigar a lembrá-la de que Jack era o especialista em vinhos. Eu preferia minhas bebidas destiladas. É difícil manter tudo em ordem quando você está lidando com vários relacionamentos. Tracy manteve sua conversa alegre de sempre durante o jantar, fingindo que nada havia mudado entre nós. Esperei por cerca de 10 minutos antes de cortar a fachada, finalmente proferindo aquelas temidas 4 palavras. Precisamos conversar. Não, não precisamos, ela retrucou quase imediatamente. Fiquei surpreso com a resposta dela e seu tom. Eu tinha descoberto, e ela tinha confessado, um caso de décadas com seu chefe. Ela sabia o quão fortemente eu me sentia sobre trapaça. Como ela poderia esperar que eu a perdoasse? Eu esperava que pudéssemos discutir isso como adultos antes de eu prosseguir com uma ação legal, eu disse o mais calmamente possível. Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou te dar o divórcio, ela disse, irritação surgindo em sua voz. O fato é que você me ama e eu te amo, e eu não vou deixar você ir. Eu vou lutar com você a cada passo do caminho. Você está sendo tolo e arriscando a melhor coisa que já teve só porque seu orgulho está ferido. Comecei a responder, mas ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Antes de você saber sobre Jack e eu já lhe dei algum motivo para duvidar do meu amor por você? Eu já maltratei você de alguma forma? Você recebeu todo o carinho que desejou, e eu assegurei seu bem-estar em todos os aspectos, física, mental, emocionalmente. Não somos os confidentes mais próximos um do outro? Se você não tivesse tropeçado nisso por acaso, você teria permanecido felizmente apaixonado por mim até seu último suspiro. Você não teria ficado nem um pouco mais sábio. Não podemos voltar a isso? Não, porque eu descobri. Seu amor por mim não é tão genuíno quanto você alega, porque, do contrário, você não teria se entregado a outro homem, tanto física quanto emocionalmente. Você sabia que era errado, então você manteve isso escondido de mim. Não considero 2 décadas de engano como amor. Já é ruim o suficiente você ter se envolvido com outro homem por 2 décadas, mas você confessa amá-lo também. Você compartilhou intimidade com ele assim como fez comigo. Como isso demonstra amor por mim? Vamos deixar de lado o aspecto físico por um momento, se é que isso é possível. Você não consegue ver que todo o amor que você deu a ele foi roubado de mim? Eu tinha amor mais do que suficiente por vocês dois, Tracy gritou de volta para mim. Ele entendeu isso. Mas eu sabia que você não entenderia, então nunca te contei. E agora você está me provando que eu estava certa. Ele entendeu? Eu não era capaz de entender porque eu não teria aceitado você tendo outro parceiro e quase marido. Isso é um completo absurdo. Eu não fui tolo o suficiente para deixar você fazer isso de bom grado, então você fez a escolha por si mesmo, somente por si mesmo. Isso era tudo sobre seus desejos, e você os realizou. E acredite em mim, se eu não tivesse descoberto, eu teria vivido minha vida feliz ignorante e o maior idiota.
Você poderia ter gravado isso na minha maldita lápide. Aqui jaz Rick Avendale, o idiota mais feliz do mundo. Ele achava que a vida era perfeita, porque não tinha ideia de que sua esposa tinha 2 maridos. O velório e o funeral aconteceram 3 dias depois, numa segunda-feira, mas eu não fui a nenhum dos dois. Em vez disso, continuei com minha rotina, indo para o trabalho como qualquer outra manhã. Ao retornar para casa, encontrei Tracy e Allison ainda em seus trajes funerários na cozinha, embora minha filha tivesse voltado da faculdade para a ocasião. Quando me aproximei dela para oferecer um abraço, ela se afastou do meu toque, virando-se e chorando baixinho. Tracy, sentindo a tensão, colocou a mão no meu braço, silenciosamente sinalizando para me conter. Normalmente, eu teria respeitado a situação e recuado, mas essas circunstâncias estavam longe de ser comuns. A frustração borbulhava dentro de mim, audível até mesmo como um rosnado sob minha respiração. Reunindo alguns itens essenciais, rapidamente arrumei uma mala e fui embora sem mais delongas. Tracy bombardeou meu telefone com ligações quase imediatamente após minha partida, todas as quais ignorei. Allison, para seu crédito, não adoçou a pílula. Ela tinha feito seu julgamento, me escalando como vilão neste drama, e parecia determinada a me fazer sofrer. Naquele momento, ficou dolorosamente claro que ela não me considerava mais seu pai, nem biológica nem emocionalmente. Foi uma realização esmagadora. No dia seguinte, tirei um tempo pessoal para visitar o banco e separar nossas contas, fechando cartões de crédito conjuntos e estabelecendo novos somente em meu nome. Também marquei uma reunião com o advogado recomendado por Arnie, marcando um horário para quinta-feira. Quando visitei o advogado na quinta-feira, eu estava acordado há 3 dias seguidos. Ironicamente, seu nome era Mike Selche, o que não inspirava muita confiança em sua destreza jurídica. Apesar da minha exaustão, não achei que houvesse muito o que discutir. Forneci a ele um relato detalhado da situação e expressei meu desejo de terminar o casamento rapidamente, reivindicando minha parte legítima. Além disso, insisti em buscar pensão alimentícia do espólio de Jaque para nossa filha. Se ela não fosse mais considerada minha responsabilidade, então seu pai biológico deveria arcar com o fardo financeiro. Informei Mike que eu estava farta de ser aproveitada. Mike pareceu concordar com meus planos, mas ele avisou que se Tracy se opusesse ao divórcio, isso poderia levar a aconselhamento obrigatório e batalhas legais prolongadas. Imperturbável, instruiu a prosseguir. Fiel à sua palavra, na segunda-feira seguinte, Tracy recebeu os papéis do divórcio em seu local de trabalho, Softel. A julgar pelo horário, presumi que ela os recebeu às 10h07, pois apenas 1 minuto depois, nossa recepcionista me informou sobre uma ligação furiosa de Tracy na linha 3. Ao longo da semana, ignorei deliberadamente as ligações e mensagens de Tracy no meu telefone, orientando a equipe da Maione a desviar suas ligações para meu correio de voz, uma diretriz que eles seguiram diligentemente. No entanto, percebi que evitá-la indefinidamente não era viável. Por isso, instruí Marlene, nossa recepcionista-chefe, a conectar suas ligações diretamente para mim após o contato. Seu idiota insuportável! Encerrei a ligação imediatamente após sua explosão inicial. 15 segundos depois, a segunda ligação chegou. Não ouse desligar na minha cara. Encerrei a ligação mais uma vez, ponderando quanto tempo levaria para ela entender a necessidade de civilidade se quisesse se comunicar comigo. A terceira ligação demorou um pouco mais para se materializar. Quando atendi, ela falou em um tom baixo, evidentemente lutando para manter a compostura. Você venceu esta rodada. Precisamos ter uma conversa, ela declarou. Maravilhoso, respondi com alegria forçada. Entre em contato com meu advogado, Mike Selche, na X para marcar uma reunião conosco. Pode ser benéfico para você ter seu próprio advogado presente também. Poderia agilizar as coisas. A consulta foi marcada para 2 semanas depois. Até então, fiquei em um hotel próximo, ocasionalmente visitando minha antiga casa para cortar a grama e coletar correspondência e alguns dos meus pertences. Quando Tracy me viu chegar em casa pela primeira vez, ela tentou me cumprimentar como se eu fosse seu marido há muito perdido e me abraçou na entrada da garagem. Eu a empurrei para longe e entrei na casa.
Você não precisava expor nossos problemas na garagem daquele jeito, ela comentou. Se eu sou tão idiota, por que não se divorciar de mim? Respondi secamente. A reunião com os advogados aconteceu numa sexta-feira à tarde, às 3. Sendo um cavalheiro, deixei Tracy apresentar seu argumento primeiro, sobre me amar completamente, mas também manter um lugar em seu coração para Jack. Ela argumentou que agora que ele estava morto, tudo deveria girar em torno de mim. Você está disposto a jogar fora 20 anos de casamento por isso? Ela perguntou. Nosso amor significa tão pouco para você? Não. É porque nosso amor significava tanto para mim que temos que terminar esse casamento, retruquei. Você tinha meu coração completamente e me enganou para obtê-lo. Como posso não ver isso como uma traição de confiança, a própria base do casamento? Você sabia que o que estava fazendo era errado, então traiu minha confiança para conseguir o que queria, tanto física quanto emocionalmente. Mas ele sabia e aceitou, e eu fui enganada. Este divórcio não é minha culpa. É sobre seu egoísmo e traição. Eu nunca teria tolerado compartilhar você fisicamente com outro homem. Mas compartilhar seu amor com outro homem cruza uma linha ainda maior. Dói mais do que se você tivesse simplesmente tido um caso barato com outra pessoa. Você o amou, dormiu com ele e até teve um filho dele. Só porque eu não sabia não significa que está certo. Vocês dois roubaram de mim. Foi uma sorte que ele morreu de ataque cardíaco naquele dia, porque se não tivesse morrido eu teria atirado nele. Tracy soltou um suspiro quando minhas palavras finais a atingiram. Lágrimas já estavam rolando pelo meu rosto. Você percebe que durante tudo isso, você nunca se desculpou por me trair, eu continuei. Você pediu desculpas por me causar dor, e talvez você esteja arrependido por ter sido pego. Mas não acredito que você esteja realmente arrependido por suas ações. Rick, acredito que podemos salvar nosso relacionamento. Por favor, não vamos prosseguir com o divórcio, ela implorou. Nosso relacionamento? Tracy, era nosso casamento. Não deveria ter havido sua festa em minha parte. Era para ser só nós dois, para sempre. Mike olhou para o advogado de Tracy e comentou, acho que terminamos aqui. Seu cliente precisa assinar os documentos e devolvê-los para nós. A advogada de Tracy, uma mulher afro-americana de meia-idade e rosto severo, assentiu solenemente e estendeu a mão para Mike apertar. Alguns detalhes menores foram resolvidos nos próximos 2 meses. 3 meses depois, nosso divórcio foi finalizado. 2 dias após a finalização do divórcio, instruí Mike a iniciar uma ação legal contra o espólio de Jack, essencialmente buscando pensão alimentícia e despesas com faculdade, embora Mike tenha articulado isso de forma mais formal. Eu poderia não ter seguido esse curso se Alison não tivesse deixado explícito no funeral que ela não queria mais nenhuma associação comigo. Depois de dedicar 18 anos para criar aquela criança como se fosse minha, esse é o respeito que recebo? No entanto, suponho que Alison teve 4 anos para contemplar isso depois que Tracy a informou, e na perspectiva dela, eu não era mais do que um idiota. 14 anos de cuidado paternal genuíno, desperdiçados. Então, não me ofendi quando Mike propôs compensar o respeito perdido com dinheiro de verdade, precisamente 1 milhão. Admirei a abordagem de Mike. Eu esperava uma ligação de Shell assim que ela fosse atendida, mas em vez disso era Tracy na linha. Shell deve ter pensado que eu receberia melhor as notícias vindas de Tracy, mas ela estava enganada. Essa é outra maneira de retaliar contra mim? Você está enfrentando dificuldades financeiras? Tracy questionou quando respondi. Bem, saudações para você também, Sra. Vondale. Que atencioso da sua parte ligar. Eu não estava alheia ao motivo da ligação dela. Você percebe que isso faz você parecer incrivelmente insensível, não é? Ela comentou. Você percebe que passei 18 anos criando o filho de outra pessoa enquanto você, Shell e Jack riam muito às minhas custas? E agora essa criança acha que não passo de uma idiota? Não poderia me importar menos com suas opiniões. Encerrei a ligação sem me despedir. Suponho que Tracy deve ter transmitido minha posição a Shell, junto com minha teimosia quando acreditei que estava certo,
Porque depois de tentar inicialmente negociar por meio de seu advogado, ela finalmente me enviou um cheque de 1 milhão. Como se viu, alguns meses depois, Shell poderia facilmente pagar esse milhão, pois vendeu a Softel para uma empresa japonesa por 8 milhões de dólares. Com Jack fora de cena, provavelmente foi uma decisão empresarial inteligente. Isso poderia ter sido o fim da história, mas como o falecido apresentador de notícias Paul Harvey costumava dizer, e agora para o resto da história. 2 dias após a venda da Softel, 2 milhões de dólares foram transferidos para uma conta em meu nome nas Ilhas Cayman. Essa quantia constituiu minha taxa de descoberta para Nakatomi Lati, adquirindo com sucesso a Softel em 9 meses, conforme estipulado em um acordo feito por um advogado não identificado da Nakatomi e eu. Os termos do acordo especificavam que, independentemente do meu envolvimento real ou de como a aquisição ocorreu, contanto que Nakatomi concluísse a compra até uma determinada data, eu teria direito à taxa de descoberta. No entanto, uma vez que essa data passou, o acordo tornou-se nulo e sem efeito. Neste ponto, você pode estar curioso sobre meu papel no acordo da Softel. É um tanto complicado, mas essencialmente eu não fui totalmente franco antes nesta narrativa. Embora muito do que contei esteja enraizado na realidade, alguns elementos foram embelezados. Uma performance da minha parte que poderia ter rivalizado com o ato ganhador do Oscar, retratando-me como completamente alheio. Deixe-me elaborar. Até cerca de um mês antes de Jack falecer, eu estava completamente alheio ao que estava acontecendo. Então, do nada, um advogado da Nakatomi se aproximou de mim, buscando minha ajuda para negociar um acordo com Jack para a Softel. Por que você acha que eu posso ajudar, além do fato de que minha esposa é intimamente associada a Jack? Eu perguntei, genuinamente curioso. Por que reconhecemos sua inteligência e acreditamos que você é capaz de lidar com o desafio e colher as recompensas de ser mais esperto que o homem que o enganou por anos? O advogado respondeu. Dizer que fiquei chocado seria um eufemismo. Tracy estava sendo infiel, e esse indivíduo japonês sabia disso. Era inacreditável. Acontece que Nakatomi havia pesquisado exaustivamente várias empresas, não deixando pedra sobre pedra. Eles facilmente descobriram detalhes sobre Jack, Tracy, Shell e até mesmo suas filhas. Eles corretamente presumiram que eu estaria motivado a ajudá-los. No entanto, o tempo era essencial, pois eles estavam considerando outras empresas de software, e eu tinha que agir dentro de um prazo de 9 meses. Inicialmente, eles me apresentaram provas da infidelidade de Tracy. Eles forneceram fotos, vídeos, registros telefônicos, recibos de viagem, tudo. Eu tinha toda a munição para expor os dois. Então eles me fizeram uma oferta. Apesar de já terem uma renda confortável, eles balançaram 2 milhões de dólares para ajudá-los a arrancar o controle da empresa de Jack. Francamente, eu já estava inclinado a ajudar sem um incentivo financeiro, mas guardei isso para mim. Minha prioridade era criar estratégias para minhas ações e garantir que o dinheiro viria para mim após o divórcio, evitando qualquer divisão, já que residimos em um estado sem culpa. No entanto, eu precisava me recompor para evitar revelar minha mão prematuramente. Meu impulso inicial, embora fugaz, foi violento, esperando pelo próximo encontro, invadindo e tomando medidas drásticas. Mas a perspectiva de passar a vida como companheiro de cela de Bugba não me agradou. Então, optei por manter a compostura, continuando a fingir ignorância, uma habilidade que eu já havia aprimorado por 2 décadas. Contei a Arnie o que descobri sobre Tracy e Jack, omitindo os detalhes da minha fonte. Passamos uma noite na fábrica, bebendo tequila Dom Júlio e pensando em soluções. Depois de consumir cerca de metade da garrafa, Arnie, com sinceridade, comentou, não é irônico que o cara que inventou o Coke Crazy tal tenha sua esposa traindo? Você deveria ter dado um pouco dessa coisa para ela, Rick. Foi quando me dei conta, embora eu tenha guardado minha revelação para mim mesmo, dadas as circunstâncias. Eu não deveria ter dado a ela, pensei silenciosamente. Eu deveria ter escorregado um pouco daquelas coisas para ele. Espere. 2 problemas resolvidos com uma ação. Um dos benefícios notáveis do Coke Crazy tal é sua ausência de contraindicações em comparação com a maioria dos medicamentos principais. Na verdade, há apenas um,
desde que a prescrição seja seguida corretamente. Ele não deve ser tomado por homens de forma alguma. Embora ele efetivamente suprima a libido da mulher, ele inexplicavelmente causa um pico na pressão arterial dos homens e pode levar a um ataque cardíaco fatal. Tudo o que eu precisava era de alguma forma colocá-lo em posse de Jack. Jack e eu somos ambos membros do mesmo campo de golfe, e ocasionalmente jogamos juntos com outros dois caras como um quarteto. Combinei de jogarmos como um quarteto no sábado seguinte, com uma parada planejada no restaurante para um almoço tranquilo após os primeiros 9 buracos. Os 9 buracos iniciais foram bem, e aproveitamos uma pausa de 90 minutos para almoçar e beber antes de sair para os 9 segundos. Agora, tenha em mente que tem um talento especial para vendas. Então, enquanto jantávamos e bebíamos casualmente, comentei casualmente com Jack: "Você está bem, amigo? Você parece um pouco gordo, Jed." Jack, sendo uma década mais velho que o resto de vocês, estava ciente da diferença de idade, e minha pergunta claramente o atingiu. Eu podia vê-lo ponderando quando sugere que poderíamos adiar nosso chá em 30 minutos para permitir que ele descansasse um pouco mais. Não, só um pouco cansado, mas não há necessidade de mudar os planos para mim. Eu vou conseguir, ele respondeu. Verdade seja dita, eu não achei que ele parecesse cansado, mas decidi brincar com suas inseguranças sobre ser o mais velho do grupo. Eu tenho exatamente o que você precisa, eu disse, tirando um pequeno saco de pílulas brancas sem marca do meu bolso. Algo que guardo para mim, alivia a tensão e me mantém tranquilo durante o dia. Passei a Jack o saquinho contendo 5 pílulas. Tome uma dessas nos próximos dias. Se você gostar, posso pegar mais na próxima vez que formos jogar golfe, ofereci. Jack pegou um comprimido do saco, engoliu e o lavou com um bourbon com gelo. Ele bateu no peito como um macaco e soltou um pequeno grito parecido com o de Tarzan. Vamos lá, pessoal, estou me sentindo energizado, ele exclamou alegremente. Na verdade, em pouco tempo, ele provavelmente sentiu os efeitos da pílula. Um aumento na pressão arterial pode lhe dar um impulso, e é por isso que os atletas se concentram em ficar animados para seus jogos, por mais que muito seja uma coisa boa. Para aqueles que estão se perguntando por que eu entreguei a ele uma pequena bolsa em vez de um frasco ou caixa de comprimidos, a intenção era que ele descartasse a bolsa quando terminasse os comprimidos, em vez de mantê-la por perto onde pudesse ser descoberta se alguém revistasse seus bolsos durante os eventos esperados na quarta-feira à noite. Para aqueles que estão prestando atenção agora, aqueles 5 comprimidos deveriam durar até quarta-feira, que era quando Jack e Tracy normalmente se encontravam. Combine a pressão arterial já elevada de um homem de um encontro apaixonado com uma mulher que não fosse sua esposa, junto com medicamentos conhecidos por aumentar e aumentar a pressão arterial, e você tem a receita perfeita para um ataque cardíaco, provavelmente fatal. No entanto, como pareceria um ataque cardíaco padrão, e dados os recursos limitados da Unidade de Investigação Criminal da nossa pequena cidade, qualquer investigação adicional sobre o assunto só ocorreria se algo parecesse suspeito. Portanto, assegurei-me de abraçar completamente meu papel como marido traído, comportando-me exatamente como quando soube do caso um mês antes. Devo admitir que até me surpreendi com minhas habilidades de atuação. 2 dias depois que os fundos chegaram na minha conta e foram rapidamente transferidos para outro lugar, convidei Arnie e sua esposa para um jantar extravagante, sob o pretexto de expressar gratidão pela liderança exemplar e lealdade de Arnie durante meus momentos difíceis. Mal sabia ele que era na verdade um gesto de apreciação por seu papel involuntário em meu plano de vingança. Com Jack fora de cena na vida de ambas as mulheres, a conexão entre Tracy e Shell visivelmente esfriou, principalmente porque Shell teve tempo de refletir sobre Jack falecendo praticamente no abraço de Tracy. Ouvi dizer que Shell ficou particularmente irritado com a falha de Tracy em me convencer a desistir do processo contra o espólio por pensão alimentícia em atraso, embora Shell parecesse não saber que Tracy não teria se beneficiado daquele dinheiro devido ao nosso divórcio. Logo depois que Shell liquidou meus pagamentos de pensão, ela demitiu Tracy. Também se espalhou a notícia dentro dos círculos Nakatomi sobre o caso entre Jack e Tracy, efetivamente arruinando a carreira de Tracy em administração de empresas. Aparentemente, não é vantajoso para a carreira de alguém quando o chefe morre enquanto está na cama com você, ou pelo menos foi o que me disseram. Mas não chore muito por Tracy.
Ela saiu da situação com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 1 milhão, então ela não terá dificuldades financeiras por algum tempo. Além disso, ela estará em posição de sustentar sua filha. Falando nisso, Alison deixou bem claro que não queria mais nenhum envolvimento comigo depois que Jack faleceu, rejeitando-me não apenas uma, mas em várias ocasiões. Suponho que esse seja o resultado de todos os anos que passei criando-a, sustentando-a, treinando seus times de futebol e comparecendo a todos os seus recitais de dança. Bem, não cometerei esse erro novamente. Quanto a mim, acho que estou indo muito bem para alguém que perdeu seu parceiro de vida depois de 2 décadas. Levou um tempo, mas finalmente comecei a namorar novamente. No entanto, não tenho certeza se algum dia confiarei totalmente em outra mulher, e não estou convencido de que algum dia encontrarei alguém que se compare ao que eu acreditava ter com Tracy. No entanto, não estou sobrecarregada por nenhuma obrigação. Com um patrimônio líquido de cerca de US$ 5 milhões, fiz a transição para uma semi-aposentadoria, agora apenas me envolvendo em projetos especiais para mim. Talvez um dia eu desenvolva uma pílula que permita que maridos desinformados detectem instantaneamente uma esposa infiel. Isso certamente seria uma bênção para a humanidade.